2 Coríntios capítulo 4, verso 5. E diz assim, 2 Coríntios 4, verso 5. Porque não pregamos a nós mesmos, mas a Jesus Cristo como Senhor, e a nós mesmos como servos de vocês, por causa de Jesus. Oremos mais uma vez. Senhor Deus, eis a Tua palavra, fale aos nossos corações, que o Senhor nos ajude a compreender a maravilha desse verso, Senhor, e como que ele fundamenta tudo que nós estamos vivendo aqui neste dia, e também queremos viver nos próximos dias, debaixo da Tua graça. Em nome de Jesus. Amém. Vou ler mais uma vez. Porque não pregamos a nós mesmos, mas a Jesus Cristo como Senhor, e nós mesmos como servos de vocês, por causa de Cristo. Nós estamos em uma inauguração, ou reinauguração de uma igreja evangélica, que não começa hoje, mas na verdade é uma plantação de uma igreja que começou em final de 2019 e início de 2020, pegamos ali bem no começo a pandemia toda ali, mas nós começamos, eu juntamente com a minha esposa e dois casais, que é Gabriel e Jéssica, Elton e Patrícia, começamos a plantar uma igreja. Por que eu digo plantar? Porque biblicamente a gente não abre igreja, a gente normalmente usa abrir mais uma igreja. A gente não abre igreja, a gente planta uma igreja, porque a igreja não é sobre um prédio, a igreja não é esse prédio. A igreja é a reunião dos cristãos, a reunião daqueles que creem em Cristo. É a congregação, essa é a palavra melhor. É o congregar, é o estar junto, é o caminhar junto daqueles que creem em Jesus. Biblicamente, se você crê em Jesus, você anda com aqueles que também creem em Jesus. Isso é a congregação. E isso é a igreja, é a reunião. Portanto, a igreja não começa, não nasce hoje. Ela já começou a ser plantada, ela já começou a nascer. Então, o que nós estamos vivendo agora é uma dupla inauguração, porque na verdade é uma mudança de endereço, de uma igreja que já havia sido plantada. Mas não apenas uma mudança de endereço, como também, no nosso caso, uma mudança de nome, porque nós começamos a plantar uma igreja com o nome de Cristo para a cidade. E agora, a placa não ficou pronta a tempo, mas o nome é Metodista Wesleyano. E depois a gente explica o porquê do nome, As pessoas estranham Metodista e também Wesleyano. Depois, no privado, a gente explica o nome. Mas é Metodista Wesleyano. Então nós estamos mudando de endereço e também mudando de nome. Por que essa mudança de nome? Porque nós começamos a plantar uma igreja com uma visão, com um entendimento do que é essa igreja. E à medida que a gente veio caminhando, principalmente aí no prazo do último ano, aí, praticamente, eu conheci o pastor Jefferson Rosa, que está aqui na frente aqui, e nós começamos a conversar, começamos a trabalhar juntos no conselho de pastores da nossa cidade. E à medida que a gente foi caminhando juntos, a gente sempre se encontrava, a gente conversava sobre igreja, que o pastor encontra e vai falar de igreja. Começamos a falar de igreja e começamos a ver que tínhamos muitas similaridades no que diz respeito à compreensão do que deve ser a igreja, de como que a igreja ela deve, vamos dizer assim, vou usar um termo aqui, funcionar e acontecer, E à medida que a gente foi caminhando, fomos vendo que tínhamos muitas similaridades, pensávamos igual, e assim, dentre todos os mais de 100 pastores que tem na nossa cidade, é o pastor que mais eu me identifiquei no sentido de também ver a igreja como nós víamos e estávamos sonhando e começando a plantar. Olha, nós ainda estamos começando, mas essa é a igreja que nós queremos, com essas e essas expectativas, com essas e essas identidade, E aí, nós então, de 4 meses para cá, falamos, olha, se a gente é tão parecido assim, por que não caminhar juntos? Por que não caminhar com um único nome só, E aí então nós nos unimos, a igreja Cristo para a cidade se tornou Metodista Wesleyana, e aí mudamos para cá, porque já estávamos para mudar, e já mudamos e estamos inaugurando, no bairro Paulo VI, e agora como Metodista Wesleyana do bairro Paulo VI. Por que eu estou falando disso? Por que eu estou introduzindo dessa forma? Porque talvez, eu não sei se é o seu pensamento, mas alguém poderia pensar assim, talvez algumas pessoas que passaram na porta pensaram assim, abriu mais uma igreja. No bairro aqui já tem 10 igrejas evangélicas, para que abrir mais uma? Precisa de mais uma?
E eu quero te dar 2 motivos pelo qual precisa de mais igrejas, e não só de mais um no Paulo VI, como também na nossa cidade. O primeiro motivo é porque eu não sei se você lê jornal ainda, né, físico, mas eu ainda faço isso. E no mês passado saiu uma matéria do jornal Correio da Cidade dizendo que Lafayette tem quase já 140 mil habitantes, 137 nos quebrados. Para pensar que nós evangélicos, nós temos uma visão, e não só uma visão, mas uma ordem de Jesus, que é pregar o evangelho a toda criatura, toda criatura. Pregue, Jesus disse para os seus discípulos, pregue o evangelho a toda criatura. Então, olhando para a cidade que nós moramos e amamos, toda criatura são os quase 140 mil habitantes. E não só pregar para eles, mas discipulá-los, batizá-los e ensiná-los a andar com Jesus. Então essa é a missão de todo cristão, não só de nós pastores, mas de todo cristão. Então nós cristãos temos que ter em mente toda a cidade de Conselheiro Lafayette. Essa cidade que já tem quase 140 mil habitantes. Eu não sei o tanto que você sabe sobre igrejas evangélicas, a maioria delas não tem 100 pessoas. Se você achar uma igreja evangélica com 100 pessoas, você já encontrou uma grande igreja, porque grande igreja não é a que tem 5 mil pessoas. Se você acha uma igreja com 100 pessoas, você já achou uma grande igreja, porque não só isso é Brasil, a maioria das igrejas não tem 100 pessoas, essa é o natural, até mesmo porque nenhum pastor, por melhor que ele seja, consegue cuidar de 100 pessoas. Imagina, a gente não está, eu e a Jennifer, a gente urra para cuidar de um filho, imagina você liderar, pastorear, cuidar de 100 pessoas. Então, matemática simples, se nós temos quase 140 mil habitantes em Lafayette, e a realidade das coisas é que a maioria das igrejas não chega a 100 pessoas, quantas igrejas? Nós temos em Conselho da Lafayette um pouco mais de 130 igrejas. No Conselho de Pastores nós mapeamos 130. Então nós acreditamos que entre 130 e 150 igrejas evangélicas. Seguindo a matemática simples, perfis diferentes, porque cada igreja, até mesmo dentro das grandes denominações, cada igreja tem o seu DNA, cada igreja tem o seu perfil, a sua característica, as suas, tem similaridades, como eu comecei dizendo, mas também temos as nossas diferenças. E nesse sentido, é essas diferenças que alcançam mais pessoas, porque talvez você diga assim, eu não consigo me adaptar, não sei se você já passou por isso, eu não me adaptei a tal igreja, nos últimos dias convidando as pessoas para vir, várias pessoas falam, eu estava em uma certa igreja, mas não me adaptei, porque tem disso, não sei se você já passou por isso. As pessoas às vezes vão numa igreja e não se adaptam por causa desse DNA das igrejas. Então, pelas igrejas terem DNA diferente, é que nós também precisamos de mais igrejas, para que nesses quase 140 mil habitantes de pessoas diferentes, a gente precisa plantar igrejas com também perfis diferentes para alcançar pessoas diferentes. Quem entende? Então esse é o segundo motivo pelo qual também precisamos de novas igrejas. E aqui entra o texto que nós lemos. Por quê? Porque se estamos falando de identidade de igreja, de perfil da igreja, nós temos uma identidade. E aqui eu vou falar não só nós, como agora a metodista Wesleyana Paulo VI, mas a metodista Wesleyana. Nós temos um perfil de igreja. E que, como eu disse para vocês, a gente foi se identificando a ponto de nos tornarmos um. Esse verso de 2 Coríntios capítulo 4, verso 5, para mim é o verso que melhor fundamenta o perfil de igreja que a metodista Wesleyana que é o que me fez, vamos dizer assim, falar, eu dá para me vestir a camisa, hoje eu não estou aqui, mas dá para me vestir a camisa, porque é parecido com o que eu penso, é parecido com a visão que nós, da Cristo da cidade, já vimos alimentando e sonhando não só em ser, e já buscávamos ser, como sonhávamos a cada dia mais melhorar, e nos tornar cada vez mais. E esse verso de 2 Coríntios é o que melhor resume e explica e fundamenta o nosso jeito de ser igreja. E aí eu quero te mostrar isso lendo o texto mais uma vez. Paulo diz assim, observe a primeira frase do texto: porque não pregamos a nós mesmos. Porque não pregamos a nós mesmos. Até aí por enquanto. Porque não pregamos a nós mesmos. Era o apóstolo Paulo, um dos apóstolos de Jesus, um dos pioneiros do cristianismo no mundo. E olha o que Paulo disse para a igreja de Corinto. Ele falando como apóstolo e incluindo toda a liderança da igreja. Olha o que Paulo diz: não pregamos a nós mesmos. Nós não estamos aqui para pregar nós mesmos. Nós não somos pastores, quem não é, para pregar nós mesmos. Nós não somos
como cesto igreja, em Conselheiro Lafayette, para pregar a nós mesmos. A igreja não tem a ver com nós mesmos. O assunto principal da igreja não deveria ser e não é nós mesmos. Não é sobre nós, não é sobre o pastor fulano de tal, não é sobre as pessoas tais de tal igreja tal, não é sobre nós. O cristianismo não é sobre nós. Nós não estamos aqui para falar de nós não estamos aqui para nós sermos o assunto principal, nós não estamos aqui para que a devoção de todos aqueles que congregam seja do pastor A, do líder B. Não é sobre nós. Nós não pregamos a nós mesmos. As igrejas que nós plantamos não é sobre nós. É claro que naturalmente as igrejas acabam sendo, uma das referências das igrejas acaba sendo os pastores que lideram ela, mas não é sobre nós. Paulo é enfático desde o início do cristianismo, não é sobre nós, porque nós não pregamos a nós mesmos. Nas igrejas evangélicas o que nós mais fazemos é pregar, sim ou não? Os cristãos evangélicos o que mais fazem é pregar, né? Esse povo que gosta de dar sermão da gente, porque nós somos chamados para pregar. Mas olha o detalhe que Paulo está dizendo: nós não pregamos a nós mesmos, não é sobre nós. A igreja não é sobre nós principalmente, primordialmente, o assunto principal, o centro da igreja não é nós. Nós não plantamos igrejas para nós mesmos e não deveríamos plantar igrejas para nós mesmos. A igreja que nós plantamos e que nós somos e queremos ser não é sobre nós. Eu não sei se você observou, mas nada contra. Na verdade a placa não está ali, mas quando nós colocarmos a placa, você vai ver que não vai ter o meu nome na placa, não vai ter a minha foto na placa. Se você visitar a Wesleyana Central, você vai ver que não tem o nome do pastor na placa, não tem a foto do pastor na placa. O convite que talvez alguns de vocês receberam digital, não tinha o meu nome no convite, não tinha o nome não tinha a minha foto no convite. Sabe por quê? Porque não é sobre nós. Porque o rosto da igreja não deveria ser nenhum de nós. O rosto da igreja não é nosso. A igreja não é para nós. A razão maior da igreja não somos nós, porque não pregamos a nós mesmos. Mas Paulo continua dizendo: mas a Jesus Cristo. A igreja é sobre Jesus. A igreja deve ser sobre Jesus. A igreja deveria ser sobre Jesus e todas elas, porque Jesus, sim, esse é o centro. Esse é o centro. Eu vou até falar aqui para ele não repetir isso. Eu passei uma canção com um certo ministro de louvor, 2 meses atrás, uma canção que dizia isso: Jesus é o centro. Mas depois eu vou puxar a orelha dele, que ele não pegou a música. Mas a música dizia: Jesus é o centro, Jesus é o centro da igreja, Jesus é o centro da minha vida. Porque esse é, de certa forma, desde o início nós falamos, esse é quase o nosso hino. Jesus é o centro, porque não pregamos a nós mesmos, mas a Jesus Cristo. Ele é a razão principal, Ele é o centro, Ele é a motivação, Ele é o motor, Ele é a razão do começo e Ele é o motivo do fim, porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas, diz o apóstolo Paulo em Romanos capítulo 11. Tudo é por Ele, por meio dele e para Ele. A igreja é dele, é para Ele e no fim das contas vai se encontrar com Ele. Por isso que a nossa pregação não pode ser nós mesmos, mas deve ser Jesus Cristo. Jesus é o centro. Jesus é o centro. Jesus deve ser o centro. E Ele deve ser o centro da igreja. E Ele deve ser o centro da nossa vida. Nós não pregamos a nós mesmos, mas a Jesus Cristo. Ele é o centro. Ele é o centro. O nome, os louvores é para Ele. Os louvores não são sobre nós. As pregações não são sobre nós. Talvez você já congregou, talvez possa se unir a gente, você vai ver que nós vamos ser repetitivos. Deixa eu te dizer uma coisa: a igreja é repetitiva. Em qual sentido que ela é repetitiva? No sentido de que só tem um nome que ela deve proclamar, e esse único nome deve ser proclamado domingo a domingo, culto a culto. Então, de certo sentido, a igreja evangélica, os evangélicos são repetitivos. Mas por que são repetitivos? Porque nós não pregamos a nós mesmos, mas a Jesus Cristo como Senhor. Domingo a domingo, culto a culto, encontro a encontro. Os louvores é sobre Ele, as reuniões é sobre Ele, as orações são para Ele, porque é sobre Ele. Ele é o centro, é tudo sobre Ele, como já diria uma canção. Mas aí o apóstolo Paulo diz: mas
Nós não pregamos a nós mesmos, mas a Jesus Cristo, e ele acrescenta Jesus Cristo como Senhor. Aleluia. A igreja evangélica existe para pregar Jesus Cristo, e não só Jesus Cristo como centro, mas Jesus Cristo como Senhor. Isso significa que Ele é o dono de tudo. E não só da igreja, não só da igreja. Jesus não só é o dono da igreja metodista brasileira e Conciliar Lafayette, mas Jesus é Senhor sobre tudo. Porque Paulo não acrescentou o Senhor da igreja. Paulo acrescenta: pregamos Jesus Cristo como Senhor. Porque esse é o diferencial da igreja evangélica. Ela não proclama Jesus Cristo apenas como Senhor deles. Nós, cristãos evangélicos, proclamamos Jesus Cristo como Senhor de todas as coisas. Ele é o dono de tudo, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Nós existimos como cristãos para proclamar aos quatro cantos dessa cidade que Jesus Cristo é o Senhor. E não só Senhor de nós que já nos prostramos diante dele, mas Senhor sobre todas as coisas. Quando ele ressuscitou, ele disse: todo nos céus e na terra. Deixa eu te dizer, talvez você ainda não entregou sua vida para Jesus, mas de certa forma você já pertence a Ele. Você já pertence a Ele, porque tudo pertence a Ele. Tudo. Tem um pregador do passado que ele disse assim um dia: não há 1 centímetro quadrado de toda a existência sobre o qual Cristo, que é soberano sobre todas as coisas, não diga: é meu, porque é tudo dele. É tudo dele, tudo. Já viu aquela frase que a gente diz, né? Até o ar que nós respiramos, o fôlego de vida, foi Ele que nos deu. E é verdade. É um clichê, mas é verdade. Ele é Senhor sobre todas as coisas. Ele é Senhor sobre toda a existência. E é por isso que Ele deve ser o Senhor também dessa igreja local, também de todas as igrejas evangélicas, e também Senhor sobre a sua vida. Pergunta para quem está do seu lado: Jesus já é Senhor sobre a sua vida? Amém. E nós fomos chamados para pregar isso. Talvez também você já pensou: nossa, mas esses crentes é chato, e eles adoram ficar pregando. Deixa eu te dizer, nós fomos chamados para isso. Nós não vamos. Crente errado é aquele que prega a si mesmo. Pastor errado é aquele que prega ele mesmo, o nome dele, que ele é o tal, que ele é o... Esses são os errados. Agora, aqueles que insistem em pregar Jesus Cristo como Senhor da igreja e do seu coração, esses você pode acompanhar eles, porque eles estão certos, porque Jesus Cristo é de fato o Senhor. E o que nós fomos chamados para fazer, assim como o apóstolo Paulo, é ir aos quatro cantos dessa cidade dizendo: Jesus Cristo é o Senhor, Jesus Cristo é o Senhor, não só de todas as coisas, mas deve ser o Senhor do seu coração, deve ser o Senhor da sua vida, o centro da sua vida, o dono da sua vida. Eu estive em Belo Horizonte com meu tio, que não pôde vir, e eu falei com ele que o cristão, a cabeça do cristão verdadeiro, ela deve funcionar tendo... Você já viu a lenda do sistema solar? O Sol está no meio e todo o resto gira ao redor. Na vida do cristão verdadeiro, Jesus Cristo sendo o centro, todas as coisas devem girar ao redor. E isso afeta não só o seu estilo de vida, como até mesmo a forma que você pensa, a forma que você encara os problemas da vida. Porque se Ele é Senhor e Ele é o centro, Ele deve influenciar todas as coisas. Ele influencia a forma que eu crio meu filho, Ele influencia o meu casamento, Ele deve influenciar no meu trabalho, Ele influencia na forma como somos igrejas, porque Ele é o Senhor sobre todas as coisas, Ele é o centro de todas as coisas, Ele deve ser a razão, a motivação e o fim para o qual nós fazemos todas as coisas. Glória a Deus. Portanto, Jesus mesmo disse em João 6,29: a vontade de Deus é esta, que vocês creiam naquele que Ele enviou. Jesus Cristo é o Senhor, porque foi aquele a quem Deus Pai enviou. E o próprio Jesus, quando esteve nessa terra, dizia às pessoas: a vontade de Deus Pai é uma só, que vocês creiam naquele que Ele enviou. E quem é aquele que Ele enviou? Jesus Cristo. A vontade de Deus para cada um de nós é que nós creiamos em Jesus Cristo, aquele que o Pai enviou. A vontade de Deus para essa igreja é que ela creia e viva Jesus Cristo, aquele a quem o Pai enviou. E essa é a nossa mensagem, porque dele, por ele e para
para Ele são todas as coisas. E se então Ele é o Senhor, não apenas da igreja, mas deve ser da vida de cada um de nós, Paulo continua dizendo: porque não pregamos a nós mesmos, mas a Jesus Cristo como Senhor, e ele diz mais: e nós mesmos como servos de vocês por causa de Jesus. Se Ele é o Senhor, o dono de tudo, o centro de tudo, todo o resto é o quê? Servo. Todos nós somos o quê? Servos. Todos nós pastores, nós líderes e todos aqueles que congregam na igreja, talvez vocês considerem apenas um membro de igreja, apenas um cristão simples, mas deixa eu dizer, todos nós estamos no mesmo nível, porque se existe um só Senhor, todo o resto é apenas servo. Servo dele e servo uns dos outros. E essa é a segunda marca da igreja. A primeira é pregar Cristo como Senhor e ter apenas Ele como razão e centro de tudo. Mas a segunda marca da nossa igreja é que nós enfatizamos e levamos a sério esse outro aspecto, que é: se Ele é o Senhor, então todos somos servos. E todos somos servos em dois sentidos que nós trabalhamos forte. Nós somos servos de Jesus e, portanto, toda devoção deve ser dada a Ele. Tudo que nós fazemos na igreja e como igreja também é por causa dEle. Somos servos também uns dos outros, servir uns aos outros, diz a Bíblia. Você sabe um dos motivos que nós congregamos, que nós nos reunimos, que nós, vamos dizer assim, convivemos juntos, seja aos domingos no culto, ou durante a semana indo na casa uns dos outros, orando junto, visitando uns aos outros, indo fazer lazer, esporte, tudo entre nós cristãos, é porque nós somos chamados também para servir uns aos outros. Nós somos chamados para servir uns aos outros. Se Ele é o Senhor e somos servos não apenas dEle, mas Ele também nos diz, eu vou mostrar para você o texto, Ele nos diz para servirmos uns aos outros. E é por isso que nós vivemos juntos, porque como que a gente serve alguém com quem a gente não convive? Eu tenho, por exemplo, uma avó que ela mora em Itabira. Eu não consigo servir ela, porque eu estou mais de 100 km dela. A mais de 100 km. Eu não consigo servir. O máximo é pegar uma ligação, lembrar que eu a amo e tudo mais. Eu não consigo servir. Eu não consigo servir pessoas de Ouro Branco, de Congonhas. Mas aqui em Lafayette, aqui no bairro de vocês, onde nós convivemos juntos, aí eu consigo, porque nós podemos viver juntos, nós podemos conviver. E aí servimos uns aos outros em tudo, nas coisas boas e também nos momentos maus. Mas também existe um terceiro aspecto que nós enfatizamos na nossa igreja sobre o servir, e isso é caro para nós, que é o servir também as pessoas que também não são cristãs. Nós servimos a Jesus, nós servimos uns aos outros, os irmãos em Cristo, mas também Jesus nos chamou não apenas para servir nós mesmos aqui dentro dessas quatro paredes, porque uma das maiores tentações de igrejas evangélicas é entrar para dentro de um galpão como esse e ficar ali, sabe? Ficar ali, servindo um ao outro. E aí você olhando de fora pode dizer: olha como que é bonita a forma como eles convivem, né? Como que eles ajudam uns aos outros. Mas deixa eu dizer, Jesus nos chama a servir também para além dessas quatro paredes. E é aí que nós, da Metodista Wesleyana, a liderança, a visão da igreja é uma igreja para a cidade. A nossa frase é centrada no Evangelho para servir a cidade, porque aqui nós englobamos não apenas servir uns aos outros, mas também servir a cidade, servir todas as pessoas dessa cidade. Nós cremos nessa igreja que somos chamados para servir também até aquelas pessoas do Pão Sexto, de Conselheiro Lafayette, que não creem no mesmo Senhor que nós. Porque olha o que Paulo diz, olha o texto lá em cima: nós, como servos de vocês, por causa de Cristo. Nós dizemos sempre no nosso jeito, nós não servimos as pessoas de fora da igreja para que elas venham para a igreja. Esse erro muitos evangélicos cometem. Nós não temos que servir as pessoas para convencê-las a vir para a igreja. Nós não temos que vir servir as pessoas para que elas creiam no mesmo Jesus que nós cremos. Paulo diz que o motivo de nós servirmos é Jesus e nada mais. Portanto, nós temos que sair dessas quatro paredes e nós temos que servir até aqueles que não creem na mesma mensagem que nós. Nós temos que servir essa cidade, ao bem comum dela, trabalhar
também tenham uma vida boa, tenham uma vida de suprir todas as suas necessidades, mas não para que elas venham para a nossa igreja. Se isso acontecer, glória a Deus, é muito bem-vindo, amém? Não tem como dizer que nós não desejamos isso no fundo, no fundo. Mas ainda que não aconteça, na nossa igreja nós temos essa visão, ainda que não aconteça, ainda que as pessoas não venham das nossas igrejas, nós vamos servir. Por quê? Porque nós servimos por causa de Jesus. Porque olha o que Jesus disse em Mateus capítulo 20, verso 26. Ele falando com seus discípulos: mas entre vocês não será assim. O que ele estava dizendo? Ele estava dizendo assim: olha, no mundo os menores servem os maiores, não é assim? A maioria dos ambientes é assim: os menores servem os maiores, os funcionários servem o patrão. E ele vai dizendo: na época ainda tinha escravidão, então uns serviam a outros. Paulo diz assim, Jesus diz: mas entre vocês, vocês discípulos, vocês minha igreja, mas entre vocês não será assim. Não tem maiores que são servidos por menores. Ele diz, pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vocês, que se coloque a serviço dos outros. No reino de Deus, maior não é aquele que tem outros servindo ele. No reino de Deus, se você quer ser grande, Jesus diz, sabe qual é o caminho? É você se rebaixar, vamos usar essa linguagem, e você servir os outros. Glória a Deus. E aí ele acrescenta: e quem quiser ser o primeiro entre vocês, que seja servo. E aí ele coloca a motivação, verso 28. Tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Glória a Deus. Talvez os discípulos dissessem: Senhor, mas se a gente quer ser o maior, ou se a gente é o maior, não sei, eu tenho que servir todos os outros. Se eu quero ser o maior, então eu tenho que me colocar por último, eu tenho que servir. Ah, não, isso é difícil, não, eu não quero não. Aí Jesus diz assim: deixa eu dizer para vocês um motivo pelo qual é assim comigo. Se você quer me seguir, é assim, essa é a regra, tem que ser assim. Aí ele diz: sabe por que tem que ser assim? Não é porque eu sou o Senhor de tudo. Lembra que Paulo disse? Ele é o Senhor de tudo, ele é o Senhor. Ele não se acha o Senhor, ele é o Senhor. Mas olha o que ele diz aqui: assim como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir. Leia os Evangelhos. Quando o próprio Jesus, Senhor de todas as coisas, Criador de todas as coisas, veio nessa terra, ele não construiu um palácio, construiu um trono de ouro, sentou lá e começou a dizer: agora vocês sirvam. Quando ele veio e viveu uma vida simples de serviço. Ele se desgastava pelas pessoas, ele ia até os feridos, ele tocava em quem não queria tocar, ele conversava com quem ninguém conversava, ele deixava ser tocado por pessoas que naquela época outros consideravam impuros. Por quê? Porque quando ele esteve nessa terra, ele não veio para ser servido, mas para servir. Numa noite antes de ele ser crucificado, ele reúne os seus 12 discípulos. João capítulo 13, amarra uma toalha na cintura, pega uma bacia de água, muito provavelmente dobra os seus joelhos e chama um por um dos seus 12 discípulos para quê? Lavar os pés dele. Pedro, quando vê aquilo, Pedro dá um pulo para trás e fala: Senhor, o Senhor jamais vai fazer isso. Por quê? Porque Pedro sabia que Jesus era o Senhor. E na cabeça de Pedro, jamais o Senhor vai lavar o meu pé, que sou servo. Jesus diz assim: se eu não lavar o seu pé, você não tem parte comigo. Se você não deixar ele servir, você não tem ligação com ele. Pedro vira e diz assim: então me lava tudo. Então não só o pé, lava tudo. E aí Jesus diz assim, João 13: eu estou fazendo isso para dar a vocês o exemplo, que se eu, sendo o Senhor, fiz isso, sirvam também uns aos outros. Lavem, se for necessário, os pés uns dos outros. E é esse Jesus que vira para nós cristãos e diz: sirvam. E Jesus serviu até pessoas que não creram nele no fim das contas. E esse é o chamado nosso para fazer. Por fim ele diz: não veio para ser servido,
mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Aqui está o ápice do serviço de Jesus. Ele veio tão decidido a servir a humanidade, que para servir ele fez um ato que talvez eu, como pastor, nunca faça com você. Eu tenho que ser sincero, que é dar a minha vida. Porque a gente, se eu falar isso, eu vou estar iludindo você e talvez a mim mesmo, porque eu não sei se chegar a hora e eu precisar, se eu vou ter coragem de dar a vida por você. Mas Jesus deu, e nós sabemos disso. Quando ele veio, ele não só serviu lavando os pés, curando os enfermos, tocando, ressuscitando aqueles que ninguém queria tocar, mas o maior ato de serviço dele foi ele ter ido na cruz do Calvário, dar o seu corpo, literalmente, e dar até a última gota do seu sangue, literalmente. Para quê? Para servir de sacrifício, para pagar o preço dos nossos pecados, para que ele pudesse nos dar a vida eterna. Esse foi o ápice do serviço dele. Portanto, esse é o nosso modelo, esse é o nosso exemplo, esse é o nível do nosso modelo. E ainda que, como eu disse, sinceramente, a gente não chegue a tanto, esse é o nosso alvo do serviço. Nós temos que estar nesse caminho de servir uns aos outros, e é por isso que nos desgastamos. E aqui eu mencionei 3 pessoas, que cooperaram, mas está incluso também, não posso deixar de falar, dos irmãos, não só da Wesleyana Central, mas também os irmãos que são mais especificamente parte da nossa igreja, que vai ser aqui no Bom Sexto, como também de modo especial o senhor José Félix. Nos últimos 2 dias estávamos eu e ele aqui a maior parte do tempo. Então, todos nós estamos aqui para nos desgastar. Para quê? Para servir. E essa é a nossa visão. O que nós queremos é, aos poucos, servir esse bairro, não só esse bairro, mas toda a cidade. Mas se estamos aqui, o nosso maior foco é esse bairro Vila Redondeza, mas junto com o Wesleyana Central, também sou presidente do Conselho de Pastores, junto com os outros pastores que estão conosco. Nossa visão é servir a cidade, é despertar o povo de Deus para poder servir essa cidade, porque esse é o nosso chamado. Portanto, o nosso chamado como cristãos é 2: pregar Jesus Cristo como o único Senhor, e pregar e servir também, não só uns aos outros, mas a Deus. Eu diria que, assim como esse prédio tem 2 colunas centrais, essas são as 2 colunas centrais da nossa igreja: pregar Jesus Cristo como Senhor e insistir nisso, e também nos esforçar ao máximo para poder servir não só uns aos outros, mas toda a nossa cidade. Essa é a visão central, os 2 pilares maiores da nossa denominação. Vai ser dessa igreja local e também é da Wesleyana Central. Os irmãos que estão aqui podem testificar isso também. Fique de pé, vamos orar. Queria chamar o pastor Jefferson aqui para estar fazendo essa oração. Essa oração, de certa forma, de envio, de liberação, de bênção, para que a gente possa para que possa ser um novo começo, com esses 2 propósitos em mente. Amém. Bom dia a todos, graça e paz, um prazer enorme para nós.